Bom dia, povo de Deus, bom dia, queridos irmãos, amigos da Palavra de Deus. Nós estamos mais uma vez hoje para estudarmos mais uma porção da Palavra do Senhor Jesus. E quero convidar você a abrir a sua Bíblia para juntos estudarmos. Nós estamos estudando algumas lições da Escola Bíblica Dominical. E hoje queremos abrir a palavra em Gênesis. Gênesis, o capítulo 1, faremos a leitura do verso 26 e do verso 27. Diz assim a palavra de Deus. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém. Abençoou e disse-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Amém. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, nós glorificamos o Teu santo nome neste dia. Esse dia, ó Pai, tão especial para a nossa nação, quando o povo de Deus, espalhado por toda a terra, por todo o Brasil, por todos os rincões, nós estamos, ó Pai, nesse dia de jejum, de adoração, de confissão de pecado. Nós estamos, ó Pai, pedindo a Tua misericórdia e a Tua graça. Sê conosco, ó Deus, nós assim pedimos. Abençoa, ó Pai, nesta manhã, quando vamos estudar mais uma porção da Tua Palavra. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nós estamos então estudando a Palavra de Deus e hoje falando um pouco sobre esse texto que é tão maravilhoso. Há um texto que lá do Gênesis, o livro dos começos, tudo aqui, e o Gênesis mostra para nós a importância da criação do nosso Deus. Então aqui o texto é muito claro em nos mostrar que Deus fez todas as coisas, Ele criou todas as coisas. E o texto aqui de Gênesis, no capítulo 1, já começa dizendo que o Senhor Deus criou os céus, criou a terra. Depois de haver criado tudo, luz, os céus, o firmamento, a terra, o sol, a lua, estrelas, ter feito já povoado as águas com seres viventes, os céus, a terra, o firmamento. E por fim, nós chegamos nesse texto do verso 26 e o verso 27, que é o texto da criação do homem. Eu gosto muito quando a palavra de Deus diz no verso 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui eu posso ver algumas questões, até mesmo questões doutrinárias. Eu posso ver aqui a trindade de Deus sendo manifesta. Eu posso ver aqui este plural majestivo de Deus, né? Façamos o homem. Então a trindade manifesta. Mas de uma forma muito especial, a nossa lição de hoje vai tratar sobre criados por Deus. Preste atenção nesse detalhe. Nós somos criados por Deus de uma forma, com a uniformidade, e somos criados por Deus na
individualidade. Então, duas coisas aí que nós precisamos destacar nesta manhã, neste dia tão especial aí. Nós temos que destacar que Deus nos criou de uma forma, chamamos da uniformidade, mas nós somos uniformes, mas somos individuais, ou seja, indivíduos. Nós temos a nossa individualidade. Então, eu quero abordar aqui três coisas para deixar bem claro para vocês. Lembrando que o texto de Gênesis, capítulo 1, verso 26 e 27. Façamos o homem. Aqui Deus está fazendo isso. A forma enfática aqui é essa singularidade da criação do homem. O verbo impessoal é muito interessante. Faça-se, haja, né? Ocorre com o restante, isso ocorre com o restante da criação. Mas aqui o verbo ele é pessoal. Façamos o homem. O relacionamento está no coração de todo aquele ser humano, ok? A nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus é espírito, portanto ele é invisível e ele criou o homem para ser a sua imagem viva, visível sobre a terra. E o verso 27, o destaque é que Deus criou homem e mulher. Então Deus nos criou assim. Literalmente, nós poderíamos dizer então que Deus nos criou macho e fêmea. Está aqui na palavra de Deus. E a primeira menção aqui, quando fala de fêmea, aqui é no contexto em que o homem e mulher foram criados à imagem de Deus. Tá bom? Vamos então observar aqui algumas questões nesta manhã gostosa, manhã, primeiro domingo de abril. Observe então aí, de acordo com a nossa revista, que Deus nos criou e nós somos iguais. Aliás, em que nós somos iguais? Em que realmente nós somos iguais? Se há essa solidariedade da raça, nós somos todos iguais. Tem pessoas que às vezes pensam que é mais do que o outro. Não existe isso. A Bíblia é muito clara em nos dizer que nós somos iguais. Isso é a solidariedade da raça humana. Então, todos fomos criados por Deus. É por isso que nós somos iguais. Ora, se nós fomos criados por Deus, Deus é o nosso Criador, nós somos um em Cristo Jesus. Então nós somos um. Não tem ser humano que é mais ou menos do que o outro. Nós somos seres iguais, correto? Nós somos seres iguais. A Bíblia, ela mostra para nós que todos nós fomos criados por Ele. Então, Adão foi criado do pó da terra. Está aqui o texto dizendo: criou Deus, pois o homem conforme a sua imagem, criou homem, macho e fêmea, homem e mulher, os criou do pó da terra. O verso 7 do capítulo 2 deixa muito claro isso para nós. Olha aí. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ser vivente, alma vivente. Então a primeira coisa que nós queremos destacar aqui é que todos nós somos criados por Deus. Todos os seres humanos são criados por Deus desde lá do ventre materno, ok? O primeiro homem do pó, depois veio a mulher, que foi tirada do homem, e depois então aí todos vêm desse ser que Deus criou. É interessante que os meios pelos quais Deus usa pó da terra, depois veio da costela do homem e fecundou, ou a fecundação no ventre. E assim, sejam coisas variadas têm acontecido. Não há uma etnia melhor ou pior do que outras. Vocês certamente já estudaram um pouquinho da história
E na história tem isso. Na história, no decorrer da história, algumas pessoas se acharam melhor do que outras, né? A escravidão, por exemplo, ela sempre esteve presente na história humana. E na antiguidade, a escravidão, preste atenção nesse detalhe aqui, porque às vezes nós falamos assim, pastor, mas a escravidão foram somente dos índios, foram lá do africano, nós brasileiros aqui temos muito disso. Não, não é bem assim não. Na antiguidade, preste atenção nesse detalhe, na antiguidade, as pessoas que eram escravos poderiam ser até nobres. Tinha aquelas guerras e os vencedores das guerras faziam com que os perdedores se tornassem escravos. Olha bem isso aí, interessante, tá bom? Eram chamados prisioneiros de guerra, eram transformados em escravos, e qualquer que fosse a etnia. Então na antiguidade era assim. Já na Idade Média, quando se intensificaram esses contatos aí entre os povos, aí sim os europeus e os povos indígenas, logo surgiu a ideia de que esses povos, os povos indígenas, não tinham alma. Olha que absurdo que tinha, mas chegaram a isso, né? Ou eram seres menos humanos, tá bom? Isso também é algo terrível, menos humano para os europeus. Então, a partir daí, eles começaram a escravizar esses. Agora, segundo a Bíblia, isso é impossível. Não existe pessoas que são menos isso, menos aquilo. Não, irmãos. Nós somos um. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, ok? Agora, aí há quase 100 e poucos anos, surgiu na Europa um movimento também que abalaria o mundo. Preste atenção, é duro falar isso. Mas surgiu na Europa, então, um movimento muito grande, terrível, que veio abalar o mundo. Esse movimento chamou o nazismo. Olha o que aconteceu. O nazismo, então, esse movimento se baseava na crença que tinha essa raça ariana era superior a outras raças. Então o nazismo veio aí e foi desenvolvendo e tal. E eles queriam melhorar a raça. Eles queriam melhorar a raça. E para melhorar a raça, o que eles fizeram? Foram destruir aqueles outros que não pertenciam a essa raça ariana. Olha, terrível. Foi tão grande que nós sabemos que só terminou essa confusão do nazismo aí com a Segunda Guerra Mundial. Há algumas pessoas que chegam a dizer que durante a Segunda Guerra Mundial 55 milhões de pessoas foram mortas. 55 milhões de pessoas. Mas há alguns pesquisadores que dizem que chegou a 80 milhões de mortos. Isso devido à dificuldade da ideia do nazismo, tá bom? Então, apesar da antiguidade humana, que julga existir etnias mais humanas que outras, o ensino bíblico é claro em nos dizer: todos nós fomos criados por Deus à sua imagem e à sua semelhança, tá bom? Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não existe uma raça melhor, mais forte, mais bonita, tá, do que outra. Nós somos um em Cristo Jesus. O texto sagrado diz isso, que Deus nos criou conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Há um outro detalhe curioso aqui, que homens e mulheres são igualmente criados à imagem e à semelhança de Deus. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque às vezes pessoas falam para mim: pastor, mas parece que a mulher
o homem é mais forte, a mulher é isso. Irmãos, presta atenção, queridos ouvintes, homens e mulheres, nós somos iguais diante de Deus. Nós somos a imagem e nós somos a semelhança de Deus. Não existe um superior ao outro. Agora, é verdade que no decorrer da história, né, a visão predominante foi com que o homem, ou os homens, são superiores às mulheres. Mas isso não foi assim. Deus não colocou assim. Eram eles os responsáveis pelo sustento, os responsáveis pela proteção da família. Eram eles que iam para caçar, eram eles que iam para a guerra e alcançavam vitórias. E isso parece que foi dando alguns status de superioridade para o homem. Então isso é que algumas pessoas acham que o homem é superior por causa disso. Mas não é assim. Deus nos criou homem, Deus nos criou as mulheres, tá bom? Conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, tá bom? Então esse machismo veio também do outro lado, o feminismo. Observa aí que nos últimos, talvez 95, 100 anos de história, nos últimos 100 anos de história, o movimento feminista ganhou força de tal forma e ele tenta emplacar a opinião oposta. Qual é a opinião feminista? A opinião feminista é que as mulheres é que são superiores. Está vendo como que a confusão do ser humano, não de Deus, mas do ser humano? Os homens, alguns achavam pela história que eram superiores, e agora nos últimos 100 anos esse movimento feminista tem ganhado força e tenta emplacar, dizer realmente que as mulheres é que são superiores. Presta atenção, na verdade não é assim. Segundo as Escrituras, nós acabamos de ler a Bíblia Sagrada, segundo as Escrituras, homens e mulheres foram criados por Deus, a sua imagem, a sua semelhança. Portanto, são iguais em termos de dignidade humana. Dignidade humana, tá bom? Então isso é muito tranquilo para nós, aquelas pessoas que buscam, que leem, que estudam a Bíblia Sagrada. É homem e mulheres. Agora, observe que o texto bíblico diz que na criação da mulher, Adão estava dormindo pesadamente. Aqui na Bíblia, no capítulo 2 de Gênesis, no verso 21, diz assim, ó: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Então o homem, na verdade, não teve nenhuma participação no ato da formação da mulher. Deus fez com que o homem dormisse, uma anestesia geral no homem, profunda, séria, e Deus fez então aí a mulher a partir do homem. Grave bem isso. E isso significa que ele não teve essa participação na criação da mulher. Ela não foi criada pelo homem. A mulher foi criada por Deus, exatamente como o homem. Ok? Isso é de extrema importância. Portanto, são iguais como seres criados à imagem e à semelhança de Deus. Essa guerra, ou a guerra entre machistas e feministas, não tem base bíblica. Isso aí é devido à queda, devido ao pecado. Essa briga, essa separação, vou usar uma palavra aqui, essa dicotomia, essa separação, essa briga que tem entre machistas e as feministas, não tem base bíblica, ok? O ensino bíblico é que homem e mulher são seres humanos da mesma natureza, mesmo valor,
Graças a Deus por isso, tá bom? O homem tem o seu papel, a mulher tem o seu papel. E o próprio Deus coloca isso de uma forma muito clara. Agora, com a queda, aí a coisa complica, viu? A coisa complica a partir da queda. Olha aí o que está escrito, Romanos capítulo 3, o verso 23, vai dizer que depois da queda a coisa complica. E como tem complicado, viu? Romanos 3, 23 diz assim, ó, um texto maravilhoso aqui da palavra de Deus, para os irmãos terem uma noção e todos que estão nos ouvindo. Mateus não, perdão, é Romanos capítulo 3, verso 23. É um texto bem conhecido nosso. Diz assim, ó, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e necessitam da glória do Senhor Jesus. E nós podemos observar isso e ver isso, o que está acontecendo agora, ultimamente. Nesse momento aí que nós estamos vivendo, dessa pandemia, né, desse novo coronavírus, desse Covid-19, nós estamos vendo aí que nós realmente precisamos de Deus. Por que nós precisamos de Deus? Nós precisamos de Deus porque Deus é Senhor da nossa vida. Hoje nós somos obrigados a ficar confinados por algo tão minúsculo que é imperceptível a olho nu. Mas está trazendo um desconforto terrível, devido ao quê? À pecaminosidade do homem. Eu não estou dizendo que o vírus ele foi forjado, mas tudo leva a crer que sim, tá bom? Foi feito, e alguns estudiosos, alguns pesquisadores estão questionando isso. Então observa aí que nós, devido ao pecado, à queda, nós precisamos de Deus. Então Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Os humanos são iguais também com relação ao pecado. Pecou o homem, pecou a mulher. Então todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Eu gosto muito de ler o Eclesiastes. O Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 20, Salomão, de uma forma muito sábia, ele diz assim para nós: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Ou seja, Salomão, com a sua sabedoria, ele está dizendo que não há homem, todos pecaram, todos precisam, todos necessitam da glória de Deus. Então no capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis, o homem foi formado, a mulher foi formada, houve tudo isso. Agora, o homem foi pecando. Quando você começa a ler o Gênesis, vai para o capítulo 3, que fala sobre a queda, vai para o capítulo 4, que fala sobre o primeiro assassinato, né? Quando Caim matou Abel, o primeiro homicídio aconteceu aí. Você vê depois a descendência de Caim, uma descendência terrível, cada coisa que aconteceu aqui. Depois você vai estudar o capítulo 6 de Gênesis, mostra aí a corrupção do ser humano. Foi tamanha que Deus reduz a idade de vida do ser humano. Quando você lê os primeiros capítulos aí de Gênesis, o homem vive 700, 800, 900 anos. Mas quando você chega no capítulo 6 de Gênesis, o verso 3, devido ao pecado, Deus diz assim, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, os seus dias serão 120 anos. Ou seja, houve uma redução aí, portanto. E você vai lendo, o pecado foi tamanho, foi crescendo tanto pecado, que veio no capítulo 7, aí depois em diante, fala sobre o dilúvio. Deus então aplica o juízo neste povo pecador. O juízo de Deus vem sobre esse povo. Os diluvianos naquele período do dilúvio. E Deus vem e Deus mostra devido ao pecado do homem.
Irmãos, queridos ouvintes, até mesmo então, nós somos iguais, ou o ser humano são iguais também com relação ao pecado, ok? O pecado, então, nivela todos os seres humanos depois da queda. Depois da queda, todos pecaram, todos precisam da glória de Deus, todos precisam do Senhor Jesus. A principal coisa que nós precisamos entender, ou as implicações práticas que nós temos hoje, eu penso sim, e aqui a nossa lição vai mostrar, é o orgulho do ser humano. Pensa tanto que nós somos orgulhosos, né? Infelizmente é uma realidade, nós somos orgulhosos demais, o ser humano é orgulhoso demais, e o ensino bíblico de que todos nós somos pecadores vai denunciar exatamente o pecado, esse pecado do orgulho aí, e vai mostrar isso. O ensino então mostra, e você e eu, certamente nós já percebemos que muitas pessoas se julgam melhores do que outras. Vamos ser honestos? Às vezes nós mesmos fazemos isso, nós achamos que nós somos melhores do que os outros, tudo nosso é melhor. Então, tomemos bastante cuidado com isso, né? Tem pessoas que acham que são as mais bonitas, tem gente que acha que são os mais inteligentes, né? As pessoas que acham as mais espertas. O brasileiro, então, nem se fala. Vocês já viram que o brasileiro tem os povos nos conhecem aí como o povo do jeitinho, né? Tem até aquela famosa aí, a lei do gesto, o jeitinho brasileiro para as coisas, porque acham que são mais espertos do que outros, né? Os que têm mais razão, o tempo todo, são aqueles que têm mais razão. Então, isso aí, nós podemos dizer uma palavra só. Isso se chama orgulho, infelizmente. Eu volto a dizer, viu? Nós somos tentados a isso. Muitas vezes, nós somos tentados a isso, acharmos que somos melhores do que outros. Eu quero dizer para você o seguinte, grave essa frase: não existem pessoas perfeitas, não existe. Todos nós pecamos, todos nós fazemos coisas que desagradam a Deus, todos nós somos pecadores, ok? Todos nós temos os nossos defeitos, uns mais, outros menos, mas temos os nossos defeitos. E ninguém melhor do que os nossos para conhecer os nossos defeitos. Os nossos parentes, os nossos amigos, aqueles que convivem mais perto de nós. Eles sabem e conhecem os nossos defeitos, as nossas limitações, as nossas fraquezas. Tá bom? Então, resumindo, todos nós estamos sujeitos a errar. Todos nós temos que esforçar para acertar, para fazer as coisas corretas. Mas às vezes nós não conseguimos. Daí que vem aquilo que nós chamamos de pecado, porque nós somos pecadores. Então, se nós fomos criados por Deus, e se nós somos pecadores, se nós temos pecado, nós precisamos de Deus. Eu tenho uma notícia maravilhosa. Eu tenho uma notícia boa para te dar nesta manhã. Qual é a notícia boa? É que nós somos pecadores, mas nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos da salvação do Senhor, e só Jesus pode dar essa salvação. Tem pessoas que às vezes falam: pastor, mas Jesus vai me salvar de quê? Vai te salvar exatamente dos seus pecados. Não vai salvar do pecado do outro, da sua vida. Você que é pecador, Jesus vai te salvar. Eu sou pecador, Jesus vai me salvar, portanto. Ok? Então, todos os salvos têm algo em comum. Todos os salvos foram salvos porque foram redimidos por Cristo. Aqui em Atos dos Apóstolos tem um texto maravilhoso que nos diz assim, Atos capítulo 4,
o verso 12. Atos 4, 12. Esse texto é maravilhoso, porque esse texto vai mostrar para nós que e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Preste atenção, isso aqui é muito sério na palavra de Deus. E não há salvação em nenhum outro. Salvação, irmãos, salvação e ouvinte, salvação, meu amigo, só em Jesus. O texto é claro, anote aí esse texto, Atos 4, 12. E não há salvação em nenhum outro, nenhuma outra pessoa, nenhum outro ser humano. Salvação só em Jesus. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação só em Jesus. Ora, se todos pecaram, se todos carecem da glória de Deus, se todos precisam do Senhor, aqui esse texto está dizendo que a salvação é só em Jesus. Só em Jesus. Nesse mundo contemporâneo, nesse mundo que nós chamamos de moderno, e alguns já estão falando aí do mundo pós-moderno, na pós-modernidade, né? Esse pensamento pós-moderno tem apresentado uma variedade de caminhos de salvação, uma variedade de salvadores. Tem muita gente apresentando, tem muitas pessoas falando de salvação em outros, salvação de outras formas, mas não. Biblicamente falando, salvação só em Jesus, em nenhum outro nome. Sabe por quê? Porque Jesus é Filho de Deus, porque Jesus veio a este mundo, porque Jesus morreu na cruz em meu lugar, em seu lugar, para nos dar vida e vida em abundância. Porém, a Escritura é clara em nos afirmar isso. Existe somente um Salvador. Se você está acompanhando aí na sua Bíblia, você pode anotar e ler a Judas, o verso 25 vai mostrar para nós sobre isso. E o apóstolo João, o apóstolo do amor também, vai mostrar aqui em João capítulo 14, o verso 6, ele vai dizer também. O evangelista João, ele, de uma forma muito inspirada por Deus, uma forma maravilhosa, ele diz assim, ó, João 14, 6. Disse-lhe Jesus, não fui eu, não foi você, não é algo comum, mas o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho é Jesus, não tem outro caminho. O caminho é Jesus. Salvação só em Jesus. Salvação só em Jesus. Preste atenção, Jesus veio a este mundo para nos dar essa salvação. Só Ele morreu na cruz para nos dar esta bendita salvação. Aquele contemporâneo apelo relativista, né? Tem sido cada vez maior. Alguns aí estão tentando achar vários caminhos, mas o caminho é só Jesus. Dias atrás, nós tivemos aqui na nossa cidade um movimento, e esse movimento falava isso. Só salvação só em Jesus. Mas não basta apenas colocar em faixas, não basta apenas colocar em cartazes, não basta apenas colocar em folhetos. Salvação é só em Jesus. E eu vou te dizer uma coisa, viu? Eu, como cristão, você como cristão, nós não podemos deixar isso de forma que outros não entendam. Nós temos que falar com as pessoas.
Hoje em dia, o apelo daquele politicamente correto tem levado muitas pessoas a relativizar tudo. Tem pessoas que, para não perder o amigo, para não perder a amiga, para não perder o vizinho, para ser politicamente correto, fica dando jeitinho. E eu quero dizer para você, nesta manhã, salvação, biblicamente falando, só em Jesus, não há outro, só Jesus. Você não precisa relativizar, você não precisa ser politicamente correto, e você não precisa ofender as pessoas, já é outro departamento, tá? Mas que você tem que falar para a pessoa de forma ousada, sem ser violento, sem maltratar as pessoas, você precisa dizer que salvação só em Jesus. Todas as pessoas, inclusive as que não cristãs, aqueles que vivem relativizando também, devem ser considerados dignos. Tem que ter a sua dignidade humana respeitada. Isso eu concordo. Agora, ter a dignidade respeitada é uma coisa, mas que você precisa falar para essas pessoas que salvação só em Jesus, você precisa dizer. Não tem como negar você falar isso, tá bom? Isso não significa que nós temos que agredir, ferir as pessoas, nada disso, tá bom? Você não precisa desrespeitar outras pessoas por motivações religiosas. Aliás, no nosso Brasil, a nossa Constituição, no artigo 5º da nossa Constituição, ela é muito clara em nos dizer que nós temos a liberdade de culto, tá bom? Nós temos a liberdade de culto, de crença, de crer, realmente. Nós temos isso. Nós não podemos, a autoridade civil, ela não pode militar, não pode chegar, fechar a igreja, o culto, seja ela qual for. Não. O culto ele é inviolável, garantido na nossa Constituição. Claro, nós da Igreja Presbiteriana estamos hoje fazendo o 2º grande jejum, nós estamos fazendo. No próximo domingo, dia 12, faremos o 3º grande jejum também, em favor da nossa nação, das autoridades constituídas. Nós estamos clamando a Deus por misericórdia, por essa pandemia. Nós estamos pedindo a Deus, mas nós não estamos dentro das nossas igrejas, correto? Nós estamos aí fazendo nossos trabalhos pela live, várias mídias, agora o Zoom, tantas coisas, tantas mídias aí, nós estamos usando tudo isso, ok? Mas nós estamos fazendo isso para a glória de Deus. Nós não estamos aglomerando, porque nós temos que ter também a nossa responsabilidade. É por isso que nós não estamos com as nossas igrejas abertas para as grandes aglomerações, ok? Nós estamos aí fazendo tudo isso via live e outras mídias mais. Volto a dizer, pregue ao seu Jesus, fale do amor do seu Jesus, fale que Deus é o Senhor, mas fale que o homem precisa de fato buscar salvação só em Jesus. Pastor, você falou tudo isso aí, e você falou aí sobre a criação. Nós somos criados à imagem de Deus, homem e mulher os criou. A pergunta que não quer calar, então, em que nós somos diferentes? Em que nós somos diferentes? O que o homem é diferente da mulher? Está aí, vamos falar aqui. O texto é muito claro em nos dizer que Deus criou homem e mulher, e o verso 28 aí diz assim, Deus os abençoou. Não abençoou só o homem, não abençoou só a mulher. Não, Deus os abençoou, homem e mulher. Deus deu uma missão para o homem, Deus deu uma missão para a mulher. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que rasteja. E ainda, eis que eu vos tenho dado todas as árvores
que dão semente, se acham na superfície da terra, e todas as árvores que há fruto e dê fruto, e isso vos será para os alimentos. E todos os animais, Deus faz isso. Nós chamamos isso aqui na teologia lá de mandato cultural. Então Deus nos deu isso. Tal. Em que nós somos diferentes? O que o homem é diferente da mulher? O que a mulher é diferente do homem? Então vamos lá. Apesar de sermos iguais, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, apesar de sermos iguais, mas há características que nos distinguem uns dos outros. Claro, homem é homem, mulher é mulher, macho é macho, fêmea é fêmea. Se fosse traduzir aqui, macho e fêmea. Nós temos, portanto, aí, a entender isso, somos distintos uns dos outros, que nos ajuda a formar a nossa individualidade, o ser único, que nos ajuda a ser únicos, não é verdade? Não existe dois Edson, não existe dois Pedro, não existe duas Maria, da mesma forma, do mesmo assim. Nome sim, mas as pessoas, cada um tem a sua própria digital, tem a sua própria natureza, tá bom? Agora, há etnias diferentes, claro, há etnias diferentes, há sexos diferentes, por isso que Deus fez homem e mulher, capacitações diferentes. Eu sim sou apaixonado em algumas profissões, alguns irmãos. Olha como é que Deus faz tudo maravilhosamente bem. Tem pessoas que estudam a vida inteira para estudar, para tocar um instrumento. Vocês já viram isso? Pessoas que fazem aí conservatório, estudam a vida inteira para tocar um instrumento. Vocês já viram que tem uns que parece que já nasce com o instrumento na cabeça? Pega o instrumento, toca ali, não estudou, não fez nada, mas vai desenvolvendo, Deus coloca. Então essas capacitações são diferentes, capacitações diferentes, e assim vai, cada um tem isso. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, em vez de você ficar aí frustrado, em vez de você ficar frustrada por não sermos como gostaríamos de ser, você deve glorificar a Deus, exaltar a Deus. Tem gente que às vezes fica frustrado consigo mesmo, cai na maior depressão quando olha no espelho. Tem gente que não fica feliz daquilo que Deus te fez. Preste atenção num detalhe aqui. Preste atenção no detalhe. Quando você vai lá para Efésios capítulo 2, esse texto da palavra de Deus eu gosto muito de ler. Efésios 2, vamos aqui, Efésios capítulo 2, versículo 10. Oh, coisa maravilhosa! Efésios 2, 10, diz assim, presta atenção. Pois, a minha versão que eu estou usando hoje é a versão atualizada, tá bom? Diz assim, ó, pois somos feitura dele, do Pai, lá Deus nos criou, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Gosto muito da expressão colocada aqui, somos feitura dele. Sabe o que é essa palavra feitura aqui? É poema no grego. Poema, nós somos feitos, criados, poema de Deus. Isso é maravilhoso. Deus caprichou ao criar você. Então você não precisa ficar triste com o seu jeito de ser. Tem pessoas que ficam tristes porque é magro, tem pessoas que ficam tristes por causa daquilo, tem pessoas que acham ruim porque é baixinho, igual eu sou baixinho, tem pessoas que ficam tristes porque é alto, tem 1,80 m, 1,90 m. Gente, por favor, não fique de jeito não. Alegre-se, fique contente. O texto aqui de Efésios 2:10 está dizendo que nós somos feitura dele. Ou seja, no original grego aqui está dizendo que nós somos poema de Deus. Ele nos fez como obra de arte. Maravilha, bênção. Deus o fez assim.
e assim você deve viver. Na igreja nós temos uma música que eu gosto muito de cantar com as crianças, e as crianças sempre cantam essa música, né? E a música ela é assim, ó: se eu fosse um elefante, com a minha tromba iria louvar. Se eu fosse um peixinho no fundo do mar, eu ia louvar. Então, tudo que Deus fez, do jeito que Ele fez, a criatura, tudo louva, bendiz ao Senhor Jesus. O livro dos Salmos diz que todo ser que respira louve ao Senhor. Todo ser, todo. Então você precisa louvar a Deus, glorificar a Deus, porque Deus te fez assim. Olha aí, o Salmo 150, que é o último do cântico aqui, essa doxologia final, ele vai mostrar que nós temos que adorar a Deus. Por que nós temos que adorar a Deus? Porque Ele é o Senhor que fez os céus, Ele é o Senhor que fez tudo, e nós temos que louvar consoante a sua muita grandeza. Olha que bênção! E ele termina o verso 6 do Salmo 150, dizendo assim: quem deve louvar a Deus? É a pergunta que eu faço. Quem? E o salmista responde: todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia, amém. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, você deve glorificar, exaltar o Senhor, porque Ele te criou, Ele te fez assim. Eu quero terminar então dizendo para você a seguinte coisa. Preste atenção nesse detalhe que eu quero terminar mostrando para você aqui. Lembre-se que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso é muito bom. Lembre-se que nós somos iguais como a raça, a solidariedade da raça. Lembre-se que você é um pecador, que você necessita de Deus. Lembre-se que Jesus veio a este mundo para nos salvar, por isso nós carecemos da glória dele, da graça dele. Ele veio ao mundo para nos salvar. Por nós mesmos nós não teríamos condições. E por fim, lembre-se que você é diferente. Você é diferente do seu irmão, você é diferente da sua irmã, você é diferente do seu vizinho. Mas lembre-se que o artista, o Senhor Deus, caprichou em fazer você. Você é um poema de Deus. Sinta-se orgulho nisso, em ser criatura, em ser filho agora por adoção do Pai Celeste. Então que Deus te abençoe nesta manhã. Que o Espírito Santo de Deus te dê a compreensão necessária para entender que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te dê paz. Eu quero orar encerrando esse momento. Senhor, obrigado, porque nós somos criados à tua imagem e à tua semelhança. Obrigado, ó Deus, que embora sendo a imagem criada do Senhor, nós pecamos, nós caímos. Nós somos também a imagem caída agora pelo pecado. Mas eu quero te exaltar porque o Senhor enviou Jesus a este mundo. E agora em Cristo Jesus, nós somos a imagem restaurada do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por isso. Obrigado, Senhor, que na segunda vinda, quando o Senhor voltar para resgatar a tua igreja, nós seremos a imagem agora glorificada, transformada para viver eternamente com o Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Nos dê graça nesse momento difícil que nós passamos, para a honra e para a glória do Senhor. Assim eu peço, assim eu agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, eu gostaria de dar um aviso. Às 19h30, nós estaremos juntos novamente, uma pequena palavra à noite com você. Então eu quero convidar você a estar conosco
aí ao vivo, né, live, aí para estudar, para ouvir a palavra do Senhor Jesus. Então você é o nosso convidado a estar conosco aqui. Teremos aí, portanto, 2 ou 3 irmãos nos ajudando na parte da música à noite, tocando, glorificando ao Senhor Jesus. E eu gostaria então de estar orando e também glorificando com você, tá bom? Então, obrigado a todos vocês, que a bênção de Deus esteja com você. Ó, a nossa live, não esqueça, @IPCSéries, tá bom? Esse é o nosso Instagram. Então, você pode aí entrar bonito no nosso Instagram, vendo isso, @IPCSéries. Para logo mais à noite, às 19h30, ok? E todos os nossos vídeos até agora já estão aí no canal YouTube. Você vai ter a oportunidade de rever, de compartilhar também com as pessoas. No nome de Jesus, receba um abraço, que Deus te abençoe. Amém.